Boa noite a todos, então. Meus agradecimentos aí ao Homero, ao Marcos, à Solange, obrigado pelo convite do GEPAP. Eu acho super importante esse tipo de evento, para a gente poder divulgar o nosso conhecimento, ter essa troca de experiência que é tão importante. Hoje a gente conhece a demanda de profissionais que trabalham em região de hemodinâmica, no setor de tomografia e ressonância. Nós sabemos quanto a qualificação é importante para esses profissionais aí. Por meio do estudo e a troca de conhecimento, a gente vai cada vez mais evoluir na nossa profissão aí. Bom, hoje eu vou falar, então, de quimioembolização, né, o CETAS, que é a quimioembolização convencional hepática, abordagem de imagens relacionadas ao tratamento de tumores hepáticos. Meu nome é Danilo Faria, eu sou diretor executivo da SaberX, tá um pouco da minha formação, que já o Homero já mencionou aí. Eu também sou do CT Application Especialista, então eu sou atuante, sou um profissional aí multidisciplinar, eu atuo em tomografia, ressonância, em hemodinâmica, radiologia digital e também densitometria óssea. Eu trabalho com radiologia já fazem 17 anos, e ao longo desse percurso, né, eu tive a oportunidade e a graça, eu costumo dizer, de trabalhar em várias modalidades e ter grandes mestres e professores e médicos que tiveram a paciência de trocar conhecimento e experiência em cada uma dessas modalidades, né? Continuo aprendendo, continuo crescendo com vários profissionais, e aí eu acho importante, vendo essa necessidade dos clientes, na época que eu era application, e também como colaborador da instituição, então eu tive a ideia de montar uma empresa, eu e meu sócio, onde a gente viu a necessidade de profissionais, tecnólogos e biomédicos de serem profissionais diferenciados e multidisciplinares. Então, nós criamos uma empresa, criamos uma plataforma de ensino, hoje nós somos associados à Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós cuidamos da educação permanente de vários hospitais e clínicas do Vale do Paraíba. Então, nós treinamos esses profissionais, biomédicos e tecnólogos, profissionais da enfermagem, para atuar em setores de tomografia, ressonância, no arco cirúrgico, mamografia, densitometria óssea e radioterapia. Então, nós somos hoje atuantes, tanto dentro das clínicas e hospitais, como também educação à distância. Esse é um pouco dos nossos parceiros, onde nós cuidamos, então, da educação continuada dessas instituições. São em torno aí de 200 a 250 colaboradores que nós apresentamos, então, um sistema de educação permanente, com avaliação, com aula presencial, com discussão de casos. Então, nossa empresa hoje é referência em todo o Vale do Paraíba em educação permanente na instituição, já que a nova RDC, então, 611, ela está aí e tem um artigo, então, falando sobre a educação permanente, que agora é obrigatória para profissionais das técnicas radiológicas aí. Bom, o primeiro timeline aí, eu vou dar uma introdução um pouco do nosso tema, vou explanar um pouco do tumor hepático, vou falar da incidência, né, na população mundial e nacional, as características dos pacientes que realizam esses procedimentos que eu vou falar hoje, a identificação da patologia, os exames realizados, as características prós e contras de cada modalidade, vou apresentar alguns casos de exame diagnóstico de TC, RM, também correlacionar com ultrassonografia, e a documentação dedicada a pré-tratamento. Bom, vamos falar então da quimioembolização transarterial convencional, não a CETAS, como a gente chama. É uma técnica, então, intervencionista, que começou em 1981. Ela é indicada, então, como tratamento paliativo em pacientes com tumores, né, tumores do fígado. Nada mais é que ela consiste na obstrução da artéria que vai nutrir o tumor hepático. Vai ser, então, vamos realizar uma infusão do material quimioterápico, mais um material embolizante durante o procedimento. Ele serve para tanto diminuir o tamanho desse tumor ou para facilitar, né, a entrada desse paciente na fila de transplante hepático, também para ressecção ou controle da doença. Bom, já que eu falei um pouco do transplante hepático, como funciona a fila de transplante hepático hoje no Brasil?
Então, hoje, o paciente vai fazer transplante hepático, né? Ele entra numa escala, chamamos de escala de MELD, né? Que vem do inglês, é Model for End Stage Liver Disease, que é o módulo para doença hepática terminal, né? Essa escala, então, ela vai avaliar os pacientes que têm a função hepática ruim, e ele vai dar um score maior de MELD, e esses pacientes, então, têm prioridade na fila de transplante hepático, tá? Então, a escala de MELD, nós temos, então, a Play Store, um aplicativo, né? Mas, então, assim, a gente usa a escala de MELD para pacientes hospitalizados, e vamos avaliar, então, a gravidade e mortalidade em 3 meses. Então, o MELD, a gente vai avaliar, então, a gente coloca os valores de creatinina, de bilirrubina, o NR, né, que é o Índice Internacional Normalizado para predizer a sobrevida desse paciente, o sódio, e vão somar, a somatória vai entrar, então, em torno de 6 a 40. Então, esse resultado significa, então, o risco de mortalidade desse paciente num período de 3 meses. Então, ele vai lá para o topo da fila de transplante hepático. Bom, salve esses casos, eu também tenho pacientes, por exemplo, que a escala de MELD, ela não dá um valor mensurável, né? E são os pacientes que a gente vai falar agora, que a gente realiza o procedimento, a CETACE, são os pacientes com CHC, o carcinoma hepatocelular. Então, nesses pacientes onde o MELD eu não tenho um valor significativo, né, apontando o risco de mortalidade, esses pacientes vão ser avaliados, então, pela classificação de Child-Pang, e vão fazer, então, um prognóstico dessa doença hepática. Nós vamos avaliar a bilirrubina total, a albumina sérica, o TP e NR. Esses pacientes, então, têm os casos de ascite, encefalopatia hepática, e vamos pontuar o grau de encefalopatia, de ascite, vamos colocar os valores de bilirrubina, de albumina, do NR, e essas pontuações vão ser classificados em A, B e C. Então, A, B e C, e aqui está a sobrevida desse paciente em 1 ano e sobrevida de 2 anos. Então, esses pacientes estão classificados nesse caso de Child-Pang. Esses pacientes, então, eles vão ter uma prioridade na fila lá do transplante hepático, tá? Então, eles não vão pular a fila de transplante, eles vão ter uma prioridade pelo risco do CHC e o risco de prognóstico dessa doença. Então, esses pacientes, então, vão ser selecionados de uma forma diferente na fila de transplante. Bom, agora, como eu falei, que nós fazemos a infusão, então, de um quimioterápico, também como a infusão de uma embolização, nós vamos falar das microesferas de embolização, né? Eu vou falar um exemplo aqui, de CBIT. São microesferas, elas servem para quê? Elas servem para carregar a droga quimioterápica, né? Ela não funciona como uma esponja. Elas vão ser carregadas, elas se conectam por forma iônica. Elas são produzidas a partir, então, de um álcool hidrogel, PVA, que é polivinílico biocompatível. A função das microesferas de embolização, elas vão fazer o quê, então? Elas vão bloquear o fluxo de sangue para o tecido-alvo, que é o caso do nosso tumor, e vão liberar localmente uma dose constante do fármaco diretamente no tumor. Aqui um exemplo de um quimioterápico que a gente usa, doxorubicina, né, pertence à classe das antraciclinas, é um antibiótico, é conhecido em 1960, usado para tratamento do câncer desde 1970. O seu uso é limitado, né, por apresentar cardiotoxicidade e ser dose cumulativa. Bom, agora vamos falar, então, do nosso ator aí, né, o CHC, hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular. Então, o CHC, hepatocarcinoma, é um câncer primário, né, originário, então, dos hepatócitos do fígado. Em 2018, ele foi a 4ª principal causa de morte no mundo, tendo novos diagnósticos mundialmente, casos de 748 mil novos casos e 695 mil mortos. De acordo com a OMS, é a 2ª causa de óbito por câncer na espécie humana, sendo mais especificamente na região do Oriente, continente africano e do Pacífico Oeste. 85% das causas de morte CHC ocorrem nos países em desenvolvimento, com a causa, então, do vírus da hepatite B, endêmica. Nas regiões, então, do Sudeste Asiático e África subsaariana. Aqui o mapa, então, demonstrando, então,
as regiões mundialmente onde eu tenho maior incidência do CHC. No Brasil, tem baixa incidência, né, comparado mundialmente, mas eu tenho maior relação nos estados da Bahia e Espírito Santo, e em quinto lugar, o estado de São Paulo. Estados Unidos, o maior caso de CHC é devido à infecção do HDC, e na Europa são notificados cerca de 60.200 casos anuais do hepatocarcinoma. Alguns dados aí epidemiológicos. No SUS, a incidência de câncer primário do fígado foi de 2,7 a cada 100 mil habitantes. A idade média desses doentes foi de 54 anos, existindo uma correlação, então, entre masculino e feminino, de 3 e 4 homens para uma mulher. Sendo que esses pacientes, então, foram positivos, então, para o HBS agente, foi de 41%, alcoolismo crônico, anti-HVS e cirrose. Essas são as características dos nossos pacientes com CHC. Os principais fatores de risco, né, os mais comuns, então, a infecção pelo HVB e o HVC, a esteatose hepática não alcoólica, as doenças hepáticas derivadas do consumo de álcool, e a menos comum é a macrose, hemacromatose, aí depósito de ferro hereditário, a deficiência da alfa-antitripsina e hepatite autoimune. Lembrar que essas doenças levam à cirrose hepática, que está presente em 80% a 90% dos doentes com carcinoma hepatocelular. Quais são os sintomas desses pacientes, então, né? Os sintomas são específicos, mas comumente são dor abdominal, entre 40% e 60% dos casos, falta de apetite, icterícia, ascite, mal-estar em geral. Os pacientes, sinais de encefalopatia hepática, desde então, sonolência, coma, e hemorragia digestiva. Mas, no geral, para a gente poder cravar, esses pacientes, então, eles têm uma piora da função hepática. Quais os exames realizados no diagnóstico, né? Então, eu tenho, primeiro, a alfa-fetoproteína, lembrar que é o marcador tumoral, lembrar que marcadores tumorais, mas no caso, né, do diagnóstico aí do CHC, valores da AFP de 500 ng/ml, né? Esses valores, então, são característicos, então, de CHC. Depois, seguido, então, o exame primário é a ultrassonografia, depois tomografia computadorizada e ressonância magnética, depois seguido da biópsia. Bom, aqui tem um guideline, né? O acompanhamento, então, do CHC. Quando esse nódulo, então, for menor que 1 centímetro, ele vai passar primeiro para a ultrassom, ele vai repetir a ultrassom a cada 3 meses, esse paciente. O paciente estando estável esse nódulo, continua acompanhando esse nódulo. Caso esse nódulo cresça, tenha mudança no padrão, ele vai investigar esse nódulo. Bom, nódulo maior que 1 centímetro, então, ele vai pedir a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, né? Ele vai fazer um exame dinâmico, a tomografia lá com estudo multifásico, a ressonância magnética, com contraste hepático específico. Caso este nódulo, então, ele apresente, então, uma hipervascularização arterial, né, que é característica aí do CHC, nós chamamos de um washout, vamos falar um pouco sobre isso, uma lavagem rápida. Ele confirmado, então, o CHC, e esse paciente, então, vai ser, então, encaminhado, então, para a gente fazer, então, a cetácea. Caso não, esse paciente faça a tomografia e ressonância magnética, e há alguns casos que esses nódulos, eles não são conclusivos, né? A gente não tem os achados característicos da imagem, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Esse paciente, então, é submetido à biópsia, tá? Então, vai acontecer alguns casos também que esses pacientes, eles vão fazer a tomografia e ressonância, né? O laudo não vai dar, bater o martelo que essa imagem é a característica do CHC, pode ter feito a ressonância magnética, não teve captação do contraste hepato específico, e esse paciente vai fazer biópsia, e o paciente, durante a biópsia guiada por ultrassom, o médico não conseguiu fazer biópsia porque esse nódulo está localizado muito próximo de vasos. Então, esse paciente, então, é indicado ele fazer a cetácea direto, tá? Então, ele não precisa um laudo da biópsia para poder provar que esse cara tem um CHC. Lógico que tem outras características de imagem, né? Um fígado nodulado, cirrótico, também que vão ajudar
mas esse paciente, enfim, pode fazer a cetase. Bom, aqui então, começando, né, com um exame de partida, que é a ultrassonografia. Aqui desse lado, nós temos um ultrassom, então, com uma imagem aqui, um nódulo menor que 3 centímetros, né? Ele é característico, então, de apresentar hipoecóico, ele é um nódulo homogêneo, o contorno dele é bem definido. Desse lado aqui, eu tenho um nódulo já maior que 3 centímetros, né? Ele é hiperecóico, ele tem característica heterogênea, ele tem área de necrose, de hemorragia, gordura, de fibrose e dilatação sinusoidal. Exames realizados, então a gente vai para a tomografia computadorizada. Então aqui eu tenho uma tomografia, é uma fase sem contraste, aqui o nódulo na fase arterial, aqui o nódulo na fase portal, aqui o nódulo na fase equilíbrio. Como que é a apresentação desse nódulo na tomografia? Então a fase sem contraste, eu não visualizo muitas das vezes esse nódulo. Na fase arterial, eu tenho uma captação, então, uma hiperdensidade desse nódulo, uma lavagem rápida nesse nódulo, nós chamamos de washout, essa saída, lavagem rápida do contraste. E o nódulo, então, ele se apresenta de características diferentes do parênquima hepático. Note que o parênquima hepático ele está mais hiperdenso em correlação ao nódulo, que está hipodenso, e na fase de equilíbrio ele se mantém, então, hipodenso. Então, esse é o achado característico, então, de um carcinoma hepatocelular. Então, visualizou essa imagem, paciente cirrótico, um fígado já nodulado, é característico, então, bate-martelo, que é um CHC. Aqui uma imagem aqui mostrando o CHC já avançado, onde eu tenho uma imagem aqui demonstrando um hemoperitônio, aqui o fígado, uma imagem mais hiperdensa, lateral do fígado, região do hemoperitônio. Esse acontece em 5 a 15% somente dos casos, tá? Aqui um CHC mais avançado, fase em contraste, na fase arterial. Aqui na fase portal também, já consegue observar a diferenciação do CHC em correlação ao parênquima hepático, a sua hipodensidade, e aqui na fase equilíbrio. Aqui a gente partiu para a ressonância magnética. As características, então, do CHC na tomografia e ressonância são bem parecidas, tá? Nós também vemos um washout, tanto na tomo como na ressonância. Aqui se apresenta um nódulo, então, aqui nessa região, uma sequência, então, single shot, festa espinheco em T2, com supressão da gordura, onde eu vejo um nódulo aqui, então, com sinal hipointenso. Na fase pré-contraste, eu consigo observando esse nódulo. Na fase já arterial, uma sequência gradiente, né? Com saturação de gordura. Eu vejo um nódulo também com uma hiperintensidade. E também na fase portal, então, uma lavagem já rápida, né? Onde eu não tenho mais a captação do contraste, bem característico também do CHC. Bom, as características, então, pró e contra, né? Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. A ultrassonografia, então, é o exame inicial para triagem, né, do CHC. Ela tem maior facilidade do acesso pelas ausências dos riscos, não possui radiação ionizante, é um exame de menor custo e tem uma boa aceitação aí pelos pacientes. Contra, então, ultrassom, então, na detecção de pequenos CHCs, né, nódulos menores aí que 2 centímetros, ultrassom, a tomografia e a ressonância são métodos com mais sensibilidade e especificidade. A tomografia, então, possui avaliação trifásica, aponta, então, a invasão das veias, a veia porta e as hepáticas, isso que é muito importante, vai falar um pouco sobre isso na hora da documentação do exame, a quimioembolização. Isso é super importante aí dos profissionais que estão assistindo essa palestra, que é um diferencial para quando nós recebemos esse exame lá no hemodinâmico, para o tratamento do paciente. A documentação desse exame, vai ajudar o médico, vai ajudar no material utilizado, na técnica do exame, enfim. E a tomografia usa, então, radiação ionizante contra aí, né? E ela, comparado com a ressonância magnética na caracterização do CHC, ela tem
percentual de 52%, 78% aí de especificidade. A ressonância, então, hoje tem sido a preferência dos médicos, né, com contraste hepato específico. Uma que ela não possui radiação ionizante. A resolução de contraste é muito maior, então a ressonância magnética tem muito mais sequências durante a imagem, que vão me ajudar a diferenciação do CHC. Eu tenho meio de contraste espaços específicos para o estudo direcionado, então. Lembrando que o CHC é oriundo da célula dos hepatócitos. Então, na caracterização, comparado com a tomografia, então, a especificidade e a ressonância tem de 61% a 90% dos achados de CHC. Como contra aqui, a cooperação nas apneias do paciente, né? Alguns pacientes com claustrofobia, como o exame é um pouquinho mais demorado que a tomografia, e alguns pacientes com alguns implantes metálicos podem ser contraindicados a fazer a ressonância magnética, e devido ao alto custo desse exame, comparado, então, com o ultrassom e a tomografia. Bom, aqui apresentando um caso realizado de uma quimioterapia loco-regional. Em caso, então, uma tomografia computadorizada no plano coronal, no segmento aqui, segmento 7,6. Eu vejo uma área, então, uma área hipodensa, na região do segmento 7,6. Aqui é a mesma imagem no axial, sem contraste. E, geralmente, nós, quando estamos no procedimento de hemodinâmica, de frisar bem isso, nós recebemos esse CD de tomografia do paciente ou ressonância magnética, ou apenas só com as imagens axiais, né, na fase arterial, portal e equilíbrio tardia, ou somente, então, axial e coronal. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Aqui, então, já mostrando a cetácea, então, no tratamento do paciente, aqui, esse mesmo tumor, onde eu observo, então, o médico fez a seletivação do catéter na origem da artéria hepática, onde eu vejo, então, artérias irrigando a região desse tumor. Aqui nessa fase, então, já liberando o quimioterápico, veja que eu já consigo visualizar nessa imagem, em correlação com essa, uma desvascularização, comparado com uma imagem, e aqui o pós-procedimento, então, pré e o pós, mostrando a área, então, de resvascularização da região do tumor, tá? O quimioterápico utilizado foi a oxaliplatina, 75 miligramas, nesse caso desse paciente. Aqui eu tenho uma quimioembolização, outro caso que a gente fez. Esse paciente tem ultrassom, um ultrassom aqui mostra um nódulo, então, na região do segmento 6, um nódulo nessas regiões. O paciente fez a ressonância magnética e olha esses casos, ó, na fase C, então, eu vejo esse nódulo, então, hipointenso. Eu vejo esse nódulo na fase arterial, ele não houve, então, a captação, a hipervascularização, que é característica do CHC. Na fase portal também, eu não vejo essa captação importante. Aqui uma imagem de ressonância magnética no plano coronal também, eu observo que esse nódulo também não teve captação importante. Esse estudo de ressonância foi realizado com o Primovist, com hepato específico, também não observou-se nenhuma captação. Esse paciente, então, foi para a quimioembolização, onde nós vimos, então, através de um catéter, seletivou, então, a artéria hepática, administrou o meio de contraste, e nós vemos esse blush aqui, né? Essa área aqui, ó, parecendo uma árvore, esse esqueleto, onde, então, demonstrando a área desse tumor no segmento 6. Esse paciente fez a quimioembolização, então usou para quimioembolização a desoxyribonucleicina, 50 miligramas, e o Disibid, 100 miligramas, 300 micras, né, que eu falei lá das microesferas de embolização, lá no slide anterior, que vocês lembram. Serve para embolizar esse tumor. Então, o pré e o pós, um sucesso no procedimento, eu vejo que esse tumor teve uma desvascularização bem significativa no CHC. Nesse caso, lembra que eu mencionei anteriormente, eu falei que alguns CHC são atípicos, né? Eu não tenho o padrão de washout, de lavagem rápida. Esse paciente, então, ele foi para a biópsia, na biópsia não conseguiu fazer a biópsia do paciente, porque durante a biópsia o médico observou que essa região, mas já muito próximo das veias, então não prosseguiu com a biópsia nesse caso, então esse paciente foi direto para a quimioembolização.
Bom, documentação pré-tratamento, né? Eu tenho um nódulo, essa geralmente é a documentação que a gente recebe, né, no setor de hemodinâmica. Então, a gente recebe os axiais, arterial, portal e a fase de equilíbrio, mas isso, isso para a gente que trabalha e para o médico é quase que uma falta de carinho, né? O importante para a gente, a nossa expectativa real é que o exame chegasse assim, né? Uma bem simples, uma reconstrução MIP, já resolvi o problema, onde eu preciso saber, o que eu preciso saber como profissional? Bom, eu sei que o paciente tem um CHC. Bom, sei a segmentação que está esse CHC. Agora, o que é mais importante para o radiologista intervencionista? Bom, qual é a artéria que nutre esse tumor? Eu tenho artérias anômalas, eu tenho variantes que irrigam esse tumor e vão fazer toda a diferença no percurso do tratamento do paciente. Esse médico, ele seletiva essa artéria, injeta o quimo embólico, a embolização, e esse quimo embólico vai para outra artéria. Isso pode, então, eu mandar o quimo embólico para outra região do fígado que não seja a região específica do tumor. Então, o que nós desejamos receber, né? Então, acabamos, às vezes, no procedimento lá, 5 minutos antes do procedimento, a gente tem que realizar as reconstruções MIP em diversos planos. Aqui mostra um caso muito bem feito, né? Um paciente com CHC. Aqui, então, mostrando, então, uma artéria anômala, saindo aqui da região do tronco celíaco, e irrigando também esse tumor. Então, além da artéria hepática, né? Tá irrigando esse tumor, eu tenho uma artéria anômala irrigando. Então, isso aqui para o médico vai fazer toda a diferença na hora da embolização. Então, esse é um padrão de documentação que nós esperamos, né, que os profissionais multidisciplinares são capazes de realizar, já que ele tem experiência lá com a tomografia, tem experiência com a ressonância e tem experiência com a radiologia intervencionista. Então, ele já sabe como fazer os pós-processamento e o que o médico necessita. É ter um olhar mais carinhoso para o tratamento. É esse tipo de profissional hoje que nós vemos, então, um pouco quem falta. O Thiago vai falar um pouco disso no Brasil. Então, iremos iniciar, né? Meu nome é Thiago Prudente, eu sou o Application Senior de Angiografia, Raio-X e 4DCT da Canon Medical. Eu, primeiramente, agradeço o convite da SPR e os seus organizadores. Hoje nós iremos abordar ferramentas utilizadas no diagnóstico e tratamento de tumores hepáticos, para que nós possamos contextualizar, agora que nós já entendemos o que é a doença. Nós falaremos brevemente sobre alguns tipos de tratamento. E o primeiro que nós vamos mencionar é o método cirúrgico. Esse aqui, ó. O método cirúrgico, seja ele pela finalidade de retirada ou reposição do órgão ou parte do órgão acometido pela patologia, ele vai reduzir ou eliminar a possibilidade de proliferação das células tumorais e também um acometimento de outros sistemas, quando nós temos casos de metástase. Nós temos um segundo método, que também é cirúrgico, mas nós abordamos como transplante, que é um método cirúrgico que visa a substituição ou reposição de um órgão ou tecido acometido por alguma patologia, mas sempre buscando restaurar a funcionalidade do sistema e não permitir a evolução da doença. Esse aqui é um caso interessante, apenas para ilustrar, é um caso dos Estados Unidos, da família Austin, que essa criança, ela desenvolveu um problema hepático e essa pessoa que foi a doadora foi uma enfermeira do hospital que se sensibilizou com o histórico da criança e fez a doação. Então, uma história bonita e mostra o quanto nós, profissionais da saúde, estamos comprometidos em ajudar a vida dos outros também, né? Um outro método é a quimioterapia sistêmica, que consiste na administração de medicações, na maior parte dos casos via corrente sanguínea, com potencial para alcançar células tumorais em todo o corpo. Outro método é a embolização, que nós colocamos aqui, na primeira figura. Ela consiste na injeção de substâncias ou partículas para inibir o aporte sanguíneo no tumor. Nesse procedimento, o médico, ao ocluir o vaso que está nutrindo o tumor, ele, consequentemente, vai ocasionar a destruição das células tumorais e a redução do tumor por inanição. Para realizar a embolização, ele pode usar molas, partículas de PVA, cola, microesferas. E
a escolha do método varia de acordo com a característica da doença. Outro método que eles podem utilizar é a quimioembolização, que na quimioembolização nós teremos a medicação e o agente embólico aplicados diretamente nos vasos nutridores do tumor. Então, existem diversos tipos de medicação e agentes embólicos disponíveis atualmente. A escolha deles é sempre feita pelo médico especialista, de acordo com cada caso, considerando a localização do tumor, tamanho, as vias de acesso, a anatomia vascular, as condições clínicas do paciente, as questões funcionais do órgão, ou seja, são inúmeros fatores que consolidam a ideia de um processo extremamente complexo. E por que nós estamos falando sobre isso hoje, pessoal? Justamente para que você, profissional, que está realizando os procedimentos diagnósticos, ou profissionais que estão ativamente participando dos procedimentos terapêuticos, entendam a importância do seu trabalho e que, uma vez munido de conhecimento, você possa contribuir cada vez mais para que o médico tenha à sua disposição o maior número de informações possíveis para ajudar o paciente. Olha que bonito isso. É você fazendo a diferença na vida de alguém através do seu trabalho. Outro método que nós podemos mencionar para o tratamento de tumores hepáticos, que a Solange comentou conosco que trabalha. Quero mais informações depois, Solange. Que é a radioembolização, mas nós falaremos dela... Deixa eu voltar aqui que a minha tela apagou. Um minuto. Aqui é a radioembolização. Na radioembolização, nós temos a combinação de embolização e radioterapia interna seletiva via esferas radioativas. É uma técnica que ela normalmente é utilizada no tratamento de tumores inoperáveis ou de pacientes com tumores que não apresentam resposta a alguns tipos de tratamento, como a quimioterapia. A Solange comentou, na radioembolização, até o Homero deixou esse gancho para nós também. Na radioembolização, nós temos esferas carregadas com material radioativo. Então, são duas vertentes. Uma, fechar o vaso e, uma vez que eu fechei esse vaso, emitir radiação por dentro desse vaso para que eu possa também destruir as células tumorais. Não só por inanição, mas também por radiação. Na radioembolização, pessoal, primeiro são realizados exames para avaliação da vascularização do tumor e também toda a circulação hepática para identificar se não existe nenhum tipo de comunicação anômala com outros órgãos, o que poderia acarretar em embolização não alvo, é que o Danilo comentou lá no início da aula dele. Para quem não conhece esse termo, embolização não alvo, isso significa que as partículas que deveriam ser entregues apenas nos vasos nutridores do tumor, elas acabam migrando para outro vaso ou outra estrutura, podendo ocasionar a embolização em uma região não desejada. Se eu tinha um tumor no fígado, mas o vaso que nutria aquele tumor, ele tinha uma comunicação anômala com o pulmão, por exemplo, isso através de uma circulação, por exemplo, na radioembolização, essas partículas, essas esferas podem migrar para o pulmão e ocasionar um efeito colateral lá no pulmão, que não era o nosso objetivo. Então, isso nós chamamos de embolização não alvo. Outro método de tratamento que precisamos comentar, para que possamos entender a aplicação das ferramentas de diagnóstico que eu vou comentar daqui a pouco, é a ablação por radiofrequência ou microondas. Nesse método, o médico introduz uma agulha no interior do tumor, sendo guiado por métodos de imagem, como ultrassom, tomografia, ou alguns métodos combinados, em alguns casos, e após o acionamento do dispositivo gerador de radiofrequência ou microondas, é gerado calor e as células tumorais serão destruídas. Esse é um método que ele é muito interessante, é um método pouco invasivo, que proporciona ao paciente uma recuperação rápida, que preserva a função do órgão, permitindo muitas vezes que, até se for necessário, que uma segunda realização possa ser feita. Então, ele vale muito a pena ser comentado aqui também. Agora, em oposto ao princípio de destruição celular pelo método de microondas e radiofrequência, nós podemos contar também com um método chamado de crioablação, que é esse aqui do meio. Isso que vocês estão vendo aqui na ponta do dispositivo é uma pedra de gelo, viu, pessoal? Aqui gera calor e aqui é gelo. Nesse método, o equipamento ele vai gerar um congelamento, né, da estrutura tumoral, e a geração de cristais de gelo intra- e extracelulares acabam destruindo as células tumorais de forma também eficaz
e de forma controlada. Durante as aplicações, pessoal, um comentário que eu queria fazer com vocês, nós viajamos o país todo, e antes de ensinar para que serve cada recurso do equipamento, eu procuro trabalhar com os profissionais cada um desses conceitos. E o que eu percebo, quando nós vamos trabalhar recursos voltados ao diagnóstico e tratamento hepático, é que esses métodos mais específicos ainda são muito pouco conhecidos. Então, eu sei que nós estamos em um momento já, o pessoal está cansado, nós vamos aproveitar essa apresentação para nos tornarmos profissionais diferenciados, ok? Vamos falar agora de um outro método que se chama ablação por etanol. Nesse método, o médico ele vai utilizar a aplicação de álcool absoluto diretamente dentro do tumor, ocasionando uma destruição química das células tumorais. Então, nós estamos vendo mais um método que necessita de imagem para ser guiado, e é importante que você tenha esse conhecimento para que você possa saber planejar e fornecer as imagens corretas para o médico. Aqui, considerando que nós apresentamos métodos cirúrgicos e métodos intervencionistas para o tratamento dos tumores hepáticos, quais seriam as características positivas dos métodos cirúrgicos e quais seriam as características dos métodos intervencionistas? Nos métodos cirúrgicos, existe a possibilidade de retirar a região acometida pelo tumor. Então, ele se trata de um procedimento mais agressivo. Vocês viram lá naquela primeira figura o tamanho da cicatriz que tinha na barriga do paciente. Ele gera riscos cirúrgicos, como sangramento, maior chance de infecção. O paciente necessita de maior tempo e de cuidados hospitalares, mas, em muitos casos, se torna uma medida mais incisiva na busca da solução. Outra vantagem dos métodos cirúrgicos, agora visualizando uma condição de reposição do órgão, eu passo a considerar não apenas a resolução pontual de uma região acometida pelo tumor, mas de toda a funcionalidade do sistema que será reposta por um novo órgão. Se tratando de métodos intervencionistas agora, nós podemos considerar riscos menores relacionados a sangramento, se comparado ao método de cirurgia convencional, menor tempo de internação e, consequentemente, menor exposição a agentes patológicos. Quanto menos o paciente precisar ficar no hospital, melhor para o paciente. O paciente ele se recupera mais rápido, ele sente menos dor, se comparado aos métodos tradicionais cirúrgicos, e por não serem tão agressivos e não gerarem muitos eventos secundários, o médico passa a contar com a possibilidade de também repetir o procedimento e lançar mão de outros recursos combinados. Agora sim, pessoal, vamos entrar nos equipamentos e nas imagens. Agora que nós já estamos mais antenados com os métodos voltados para o tratamento dos tumores hepáticos, iremos abordar as questões tecnológicas, as imagens, os recursos. Nós iniciaremos falando sobre o que há de mais moderno no mundo em relação à radiologia intervencionista. Nós estamos falando do equipamento 4DCT da Canon, que se trata de um equipamento de angiografia e um equipamento de tomografia dispostos na mesma sala, operando sobre a mesma mesa. Em um tomógrafo convencional, durante a realização dos exames, o que nós observamos? Um gantry fixo e a mesa se movimentando para dentro e para fora do tomógrafo. No equipamento 4DCT, durante a realização da tomografia, a mesa fica fixa e o gantry se desloca sob trilhos no chão da sala. Então, para quem nunca viu um tomógrafo andando, vai ser a primeira vez quando você sair dessa aula e acessar o nosso site para conhecer os nossos produtos. Ou, se tiver mais ainda interesse, me mande uma mensagem para que eu possa compartilhar alguns arquivos pessoais com vocês. Aqui tem o gantry, no chão da sala existem trilhos. Ao acionar aqui o comando, o gantry ele vai se deslocar até a mesa para fazer a imagem tomográfica. Não preciso mais do tomógrafo, o que o médico faz? Aciona um comando, o gantry estaciona lá no fundo da sala e o arco da angiografia vem até a mesa do paciente. Então, eu peguei aqui esta figura para mostrar para vocês a aplicação disso nos tratamentos hepáticos. Aqui no monitor eu tenho algumas das ferramentas que nós iremos comentar nos próximos slides. Então, essa aqui é a nova vertente da radiologia intervencionista para inúmeras modalidades, não só para o tratamento de tumores hepáticos, mas hoje os tumores hepáticos ganham aqui o nosso destaque.
Em relação a esse equipamento, só existe uma máquina no Brasil, nós somos pioneiros nessa tecnologia, nós da Canon. Iniciamos a utilização dela no mês de outubro de 2020 e estamos evoluindo com projetos sólidos, ou seja, esta nova forma de abordagem tende a ser cada vez mais solicitada e irá demandar de conhecimento específico dos operadores. Vocês estão saindo na frente, estudando aqui conosco hoje, tá? Onde que se aplica? Hoje, nós estamos abordando o tratamento de tumores hepáticos. Ok. Nós vimos, no começo dessa aula, que existem diferentes métodos de abordagem, mas sempre havia algo em comum entre eles. Qual era? A maior parte era guiada por métodos de imagem. Em uma sala onde o equipamento de tamanha magnitude, o médico intervencionista ele passa a contar com recursos de tomografia, angiografia, eu posso deixar um ultrassom linkado ao equipamento, em um único contexto. Isso permite a realização de procedimentos combinados, por exemplo. Dependendo da topografia, do número de tumores, o médico ele pode optar por realizar o tratamento parte do tumor ou algum dos tumores via ablação, por exemplo, e a outra parte via embolização. Nós podemos realizar previamente a embolização e um novo estudo vascular para verificar se não houve nenhum tipo de alteração do tumor ou da sua vascularização entre o último exame realizado e o exame do dia do tratamento. Nós podemos, após o procedimento endovascular, realizar o controle tomográfico de modo imediato. Isso é importante nos tratamentos de tumor hepático, aumentando, assim, muito a eficácia do procedimento. Nós podemos realizar as biópsias utilizando a fluoroscopia do tomógrafo, aumentando também a sua eficiência, reduzindo o tempo de procedimento. E caso aconteça algum tipo de acidente, algum tipo de sangramento, por exemplo, o médico foi realizar a biópsia e estava muito próximo de um grande vaso, ele suspeita de um sangramento ali. O paciente já se encontra na sala de angiografia para realizar a abordagem vascular. Tudo isso na mesma sala, tudo isso sem perder tempo de deslocamento do paciente para um outro setor e sem contar com o risco de chegar no outro setor e a sala estar ocupada, porque emergências não são agendadas, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma angiotomografia para investigação dos vasos nutridores do tumor. Aí, nesse caso, você poderia me perguntar, se é uma angiotomo, Thiago, por que eu não estou vendo a aorta e os vasos que se originam dela? Aqui é uma angiotomo. Mas cadê a aorta? Que deveria estar aqui atrás. Cadê os vasos que saem dela? Vou responder para vocês, não vou dar nem tempo de pensar. Nesse caso aqui, o médico ele realizou uma angiotomografia com injeção intra-arterial seletiva. Ele funciona, por exemplo, uma artéria braquial ou femoral do paciente, via hemodinâmica. E nesse caso ilustrado na tela, ele navegou com o catéter até o tronco celíaco, que é essa região. Então, essa imagem que você está vendo aqui é a imagem do catéter. Ele colocou ali a origem no tronco celíaco e ele realiza a angiotomo injetando apenas, em média, ali, 10 a 15 ml de contraste diretamente dentro da artéria. Isso significa que nós estamos utilizando um volume muito baixo de contraste e a especificidade é muito maior para o estudo daquela região de interesse, pois não há contaminação dos demais vasos que fariam a captação do contraste em uma angiotomografia convencional, por exemplo, realizada geralmente com injeção intravenosa, correto? Uma vez que ele identifica os vasos nutridores do tumor, então ele fez aqui o exame, ele identificou que esse aqui era o principal vaso que nutria o tumor, ele pode realizar algum daqueles métodos endovasculares que nós citamos no início da nossa aula. Aqui, nós observamos a utilização do equipamento 4DCT durante o tratamento combinado de 2 métodos para o tratamento de tumores hepáticos. Na foto aqui da esquerda, você observa o médico realizando um procedimento com agulha, guiado pelas imagens da tomografia, que está aqui. E logo na imagem da direita, aqui você vê o médico realizando a quimioembolização utilizando a angiografia como método para guiar a imagem. Se vocês observarem aqui, ó, na imagem inferior esquerda, essa é a imagem real do paciente, sem injetar contraste. Aqui, na imagem da direita, que estrutura é essa aqui, ó? A aorta. Então, ele está visualizando aqui, se você tiver muito carinho, você vai ver o catéter está lá na altura do tronco celíaco,
Ele está utilizando a imagem da tomografia para navegar por dentro daquele vaso sem injetar contraste, para localizar o vaso principal e só a partir dali ele injeta contraste. Quantos ml de contraste ele teria que injetar para localizar aqui o tronco celíaco e entrar dentro dele? Então, eu estou utilizando uma imagem de tomografia prévia para fazer a fusão cognitiva aqui com a imagem da fluoroscopia, que vem do arco da hemodinâmica, para ele poder navegar em roadmap 3D. Tá? Mais uma vez, olha a importância de conhecer a imagem, a importância de fornecer essas imagens ao médico. Tá? Essa questão de fusão de imagens, pessoal, ela vem sendo cada vez mais realizada e, como eu falei, enfatiza muito a necessidade de uma boa documentação. Aqui, quando falamos de procedimentos de biópsia, ablação, crioablação, ou procedimentos guiados por imagem de tomografia, nós podemos considerar nesse equipamento a utilização do tomógrafo em modo de fluoroscopia ou fluoro-CT. Então, aqui, nós demonstramos que, além de ser possível realizar a aquisição tradicional utilizando o corte em espiral, nós também podemos contar com aquisições de disparo único. Faço só um disparo na topografia do tumor e vou acompanhando. E dependendo da quantidade de fileiras de detectores disponíveis no tomógrafo, podemos realizar aquisições volumétricas de 4 centímetros ou de 16 centímetros. É muito importante entender que existem essas possibilidades, pois o operador que ele vai trabalhar nesse setor, ele pode explorar cada vez mais os recursos do equipamento e, quando for documentar o exame, ele saber do que se trata aquelas imagens e, então, selecionar as informações corretas para fazer esse registro. Aqui também eu observo só um detalhe, eu consigo programar o equipamento para fazer uma exposição direcionada, uma exposição posterior, lado direito, anterior ou lado esquerdo, que é a posição que o equipamento vai emitir o raio-x para proteger o médico que está realizando o procedimento, não fazer a exposição diretamente para ele, e, consequentemente, também proteger o seu paciente. Para os clientes que não contam com o tomógrafo em sala para realizar a tomografia durante o procedimento de quimioembolização, nós temos uma segunda opção. Quem conhece hemodinâmica, ela sabe que isso também vem sendo cada vez mais solicitado pelos médicos intervencionistas. Essa função que está aqui na tela se chama Conibin CT, que no nosso equipamento, essa ferramenta recebe o nome de Alpha CT, e ela permite a realização de até 3 fases distintas para que o médico entenda, em tempo real, a dinâmica de enchimento dos vasos nutridores do tumor. Aquela questão que o Danilo enfatizou, o wash-in e o wash-out. Eu consigo fazer isso no equipamento de hemodinâmica, utilizando a ferramenta Alpha CT. Ela se trata de uma aquisição 3D, ela é volumétrica, é uma aquisição de alta sensibilidade e é capaz de demonstrar o quê? Pequenos vasos nutridores que, em alguns casos, que por serem muito finos, elas podem não aparecer na imagem angiográfica convencional. Então, as mesmas ferramentas que nós utilizamos para o tratamento, para o preparo das imagens de uma tomografia convencional, nós também podemos utilizar aqui, como filtros, alterar a espessura, colocar MIP e fazer o janelamento. Quem for trabalhar no setor de radiologia intervencionista vai escutar um médico falando, esse equipamento faz o corte tomográfico? Agora vocês já sabem do que ele está falando. Ele está falando de Conibin CT. Agora sim, entrando nas ferramentas. Tá? Aqui nós temos um outro recurso utilizado para o tratamento das imagens dedicadas à identificação dos tumores hepáticos, que é a ferramenta Embolization Plan. Esta ferramenta ela vai permitir que, após a realização da imagem 3D, você selecione o tumor, você dá um clique no tumor, e depois você seleciona a ponta do catéter. Tá? A ponta do catéter. Clico no tumor, clico no catéter. E o software, ele identifica através de cores os diferentes caminhos dos vasos que estão nutrindo o tumor que você selecionou. Então, aqui, novamente, nós estamos utilizando uma aquisição tridimensional, utilizando uma injeção intraarterial seletiva, por isso que eu não vejo as outras estruturas adjacentes. Tá?
Quem faz o tratamento das imagens é o operador, e ele faz isso em tempo real durante o procedimento. Mais uma vez, a importância de saber anatomia, saber fisiologia, saber o processo, por que, que o médico está fazendo aquilo. Então, esse software, ele vai, além de demonstrar os vasos nutridores do tumor, ele permite que o médico visualize a melhor projeção do equipamento para que ele possa realizar a embolização. É o que o Danilo comentou. Nessa imagem aqui, por exemplo, lá é left anterior oblique. Então, o arco está sem nenhum grau de angulação para o lado esquerdo e de cranial, que ele também não tem nenhum tipo de angulação cranial. Aqui é a representação do arco em relação à mesa. Já nessa projeção aqui, o arco ele está no oblíquo anterior esquerda 6 graus e angulado cranial 24 graus. E aqui é a representação do arco em relação à mesa. Observe que, às vezes, sigam aqui o apontador. Se o médico ele começa a navegar aqui com o catéter e chega até aqui a essa posição da artéria, ele não consegue saber o que tem ali, porque essa projeção fez essa dobra aqui no vaso, na imagem, né, não no vaso. Agora, olha essa imagem aqui, ó. Eu abri o vaso. Então, o médico, às vezes, ele pede esse tipo de documentação. Ele fala, olha, fez a imagem 3D, mostra para mim uma angulação onde eu consiga ver todo o trajeto do vaso até a localização do tumor. É importante que você entenda isso, porque é a sua documentação que muitas vezes vai chegar na mão dele. Aquela imagem que você faz a impressão, que você entrega o papel, é a primeira imagem que ele olha. Às vezes você pega um CD, como o Homero comentou, às vezes o CD não abre, o CD não funciona. Pior que isso, muitos serviços já não contam mais com um drive de leitor de CD. Então, a sua documentação, o seu papel, ele é muito importante no tratamento dessas imagens. Outra ferramenta que ela ajuda muito no tratamento de tumores hepáticos, é a chamada de Color Coded Circulation. É uma função do nosso software Parametric Image. Depois também vocês podem acessar o nosso site da Canon Medical para conhecer os nossos outros softwares. E nesse software, ele utiliza as imagens tradicionais de angiografia 2D, então não é uma imagem tridimensional, e o equipamento ele faz uma leitura do fluxo do contraste percorrido por dentro das estruturas vasculares, podendo demonstrar, como nós falamos anteriormente, possíveis comunicações anômalas entre os vasos e outros órgãos. Nós podemos entender agora o conceito de embolização não alvo, mencionado há pouco na nossa aula, se nós, ao utilizarmos essa análise de fluxo e alguma comunicação anômala for vista. Então, eu sei que o caminho tradicional, aqui está a aorta lá atrás, injetou no tronco celíaco, quem que normalmente eu encontro aqui? Então, o tronco celíaco vai vir a hepática, esplênica, gástrica e esquerda. A hepática direita e esquerda, elas vão fazer a nutrição do fígado, mas se eu estiver visualizando algum outro vaso aqui, vindo para essa região sugestiva do baço, opa, peraí, tem alguma variação. O médico ele vai poder injetar a partícula aqui, correndo o risco dessa partícula acessar um outro vaso e chegar em uma estrutura não alvo. Então, esse é um outro software que ele vem sendo utilizado para a identificação de comunicações anômalas. Tá? Outro recurso que ele é muito utilizado, o Roadmap 3D, onde eu posso novamente utilizar a imagem de tomografia para fazer a fusão e navegar por dentro dos vasos sem a necessidade de realizar múltiplas injeções de contraste. Mais uma vez, nós estamos enfatizando a necessidade de conhecer as imagens, não realizar nenhum tipo de subtração ou recorte dos vasos que estão presentes na região que o médico vai tratar. O médico ele precisa ver todos os vasos que estão chegando até o tumor. A imagem que é utilizada para o tratamento de tumores hepáticos, ela não tem que ser uma imagem bonita, ela tem que ser uma imagem funcional. Então, aquela história que nós ouvimos de isso aqui é sujeira, eu vou recortar. Não recorte. Deixe, se faz parte da estrutura, deixe na tela, deixe o médico avaliar. Então, aqui nessa imagem, eu tenho a tomografia, que está aqui colorida, bonita, e aqui atrás a imagem da fluoroscopia, sem nenhum tipo de injeção de contraste. Nessa telinha aqui do canto, eu observo a imagem real. Então, isso aqui é o que o médico estaria vendo se não tivesse a imagem com a fusão da tomografia junto. Então, é mais um recurso que evita
novas injeções de contraste, menor tempo de exposição e maior perícia para o procedimento. Outro recurso que agrega muito valor ao procedimento de quimioembolização hepática é o software Dose Track System, que, apenas para relembrar, quando nós falamos o Danilo falou prós e contras, né? Então, na tomografia, aqui na hemodinâmica, nós utilizamos radiação ionizante. Então, quando falamos de efeitos de radiação, nós podemos considerar duas linhas de análise, só para relembrar, os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Os efeitos estocásticos, de forma resumida, seria a dose de radiação que nós recebemos gradualmente ao longo da nossa vida, por exemplo, e mensalmente nós monitoramos através do nosso dosímetro pessoal. Mas quando falamos de radiação aplicada ao paciente durante o procedimento, nós estamos considerando uma outra análise chamada de efeitos determinísticos. Agora, ao considerar os efeitos determinísticos, nós podemos utilizar o software Dose Track System para monitorar em tempo real a dose de radiação que esse paciente ele recebe de acordo com a região que o médico está tratando. Aqui as cores, elas nos auxiliam em relação da identificação da área que já recebeu uma dose mais alta ou uma dose mais baixa, e cabe a nós, operadores, entender essa função, que é uma ferramenta importante, e também, se for necessário, isso pode se tornar um documento que vai ser anexo às imagens de documentação do exame. Então, aqui, essa imagem cinza, ela demonstra o feixe de radiação saindo do tubo do raio-x, chegando até o paciente. O nosso Phantom inicia na cor cinza. Então, aqui existe um threshold de 2.000 mg, que é o que a literatura aborda, que a partir de 2.000 mg eu posso começar a ter efeitos determinísticos. A região azul, aqui embaixo, é onde recebeu menos dose, verdinho recebeu uma dose um pouco maior, começou a ficar amarelo, está chegando ali em 1.500 mg, quando fica vermelho, o médico já sabe, opa, nessa angulação aqui, ó, eu estou utilizando uma oblíqua anterior esquerda 15 graus e cranial de 9, eu já atingi o meu limite. Ele pode mudar um pouquinho a angulação para começar a irradiar aqui, ó, tá? Então, é uma outra ferramenta que tem sido cada vez mais solicitada e vale a pena comentar com vocês. Aqui a importância de uma boa documentação. Como o Danilo mostrou as imagens de tomografia, mostrou as imagens de ressonância, eu vou trabalhar um pouquinho aqui dentro de um exemplo de angiografia. Tá? Aqui eu trouxe para vocês são imagens do mesmo paciente, do mesmo procedimento, porém, aqui na imagem da esquerda, a imagem foi realizada injetando contraste no tronco celíaco. E a captação das imagens dos vasos nutridores do tumor, a captação do contraste nos tumores não foi evidenciada. Então, aqui está o catéter, o médico injetou no tronco celíaco, e nessa fase aqui, que foi captada e registrada através de fotos, os vasos nutridores do tumor não foram evidenciados e os tumores não captaram contraste. Mas já sabendo da indicação e os tumores já sendo vistos anteriormente nas imagens de tomografia e ressonância, que lembra que o Danilo comentou que tinha uma ordem que o médico segue para poder até chegar no setor de radiologia intervencionista, ele já tinha feito a ressonância, o médico sabia que existiam aqueles tumores, então o médico ele avançou o catéter, então o catéter que estava aqui, ele veio até a parte mais distal, que é aqui, ó, e ele injetou novamente, deixando o catéter mais seletivo na artéria hepática, e assim foi possível visualizar os pequenos vasos que nutriam o tumor e a captação do contraste pelos mesmos. Então, aqui eu pude ver, e os vasinhos que estavam nutrindo ele. Tá? Se eu mando só a foto para o médico que vai receber esse exame, se eu mando só essa foto aqui, você concorda comigo que vai dar uma divergência no laudo? Porque durante o laudo, o médico vai mencionar que ele visualizou o tumor e qual segmento que está, qual vaso nutridor do tumor. Só que ele vai procurar e vai falar, cadê as imagens? Que eu não estou vendo. Aí, quando ele vai abrir o CD, ou não tem o CD, e só tem foto, e às vezes, quando só tem foto, a pessoa acaba não registrando, porque ela tem já enraizado ali no seu conhecimento que ela deve mostrar só a parte mais próxima da aorta. Infelizmente, eu ouço muito isso. Aqui, novamente, eu trouxe mais duas imagens para vocês visualizarem
a diferença de documentação quando você dedica ela à visualização e preparo para o tumor e quando não prepara. Aqui, ó, duas coisas que nos chamam a atenção. Primeira coisa, o catéter que estava aqui, ó, foi cortado. Ele recortou. Segundo, recortou os arcos costais que estavam ali atrás. Terceiro, ele recortou aquele blush que o Danilo comentou que tinham nas imagens de tomografia. Aqui também aparece o blush tumoral. O técnico recortou. E ele mandou uma imagem somente para o vaso, sem nenhum tipo de tratamento. Esse é o exemplo ao lado. Então, aqui está a imagem do catéter. Essa imagem do catéter, lembre, se o médico fizer a fusão com a imagem de fluoroscopia, ele vai estar visualizando o catéter. Então, ele se torna também uma imagem de referência. Os arcos costais, por mais que aqui a região anterior esteja, se o paciente não fizer uma boa apneia ou se fizer a apneia em momentos diferenciados, essa imagem ela se movimenta um pouco, mas os arcos posteriores não. Aqui a topografia de cada vértebra se mantém. O médico ele consegue, através dessa referência anatômica, que não está atrapalhando a imagem, que ela está em segundo plano, ele consegue entender em qual topografia que ele deve navegar para acessar o vaso nutridor do tumor. E teve um capricho também de utilizar uma ferramenta dedicada, que é o que nós comentamos antes, que é o Embolization Plan. Ele clicou no tumor, clicou no catéter, clicou no tumor, clicou no catéter, clicou no tumor, e a máquina fez a caracterização dos vasos que estão nutrindo cada tumor. A cor azul representa esse tumor que está vindo aqui, e esse outro vaso que está em roxo e outro que está em verde também provém desta região. Então, isso aqui é como se fosse uma encruzilhada. Se o médico ele entender que isso não é prejudicial, ele pode até pensar em fazer algo aqui, ó, nesse entroncamento. Então, olha como que a dedicação do preparo ajuda durante a realização do procedimento. Aí, pessoal, aqui é um momento um pouco que eu trago um pouco mais, de um lado mais pessoal meu para vocês. Depois de muitos anos trabalhando como operador, realizando os procedimentos diagnósticos, e hoje trabalhando como application, eu consigo ter uma visão um pouco mais abrangente sobre as duas abordagens, a abordagem diagnóstica e a abordagem terapêutica. Nessa aula de hoje, nós tivemos como intuito realizar esse link entre diagnóstico e tratamento, voltado para uma abordagem de tumores hepáticos. Mas antes de finalizar, eu gostaria de compartilhar mais algumas dicas de documentação, que isso faz parte da documentação, que por muitas vezes o médico, sabendo que nós temos um acesso mais abrangente a diversos hospitais, diversas cidades, eles nos pedem, Tiago, por favor, comenta isso com os operadores quando for preparar essas imagens para mim enviar. Então, estou passando o que eles me ensinaram e orientando o que eu também um dia fui orientado. Muitas vezes, nós focamos tanto na imagem, mas tanto na imagem, e isso não está errado. Mas quando se trata de tratamento oncológico, tratamento de tumores, se você puder agregar as informações no pedido do exame, quando for enviar as imagens para o radiologista, se você puder anexar os exames anteriores, se você puder orientar o paciente ou os seus familiares para que no dia do procedimento eles levem para o hospital os CDs com o exame completo gravado, isso ajuda demais quem estiver laudando, quem estiver participando do procedimento terapêutico. Aí cada instituição tem a sua regra. Vocês devem sempre respeitar a regra da sua instituição, mas agora que vocês estão munidos de conhecimento, caso vocês ainda não façam isso na sua instituição, vocês poderão conversar com o seu supervisor, verificar se é possível otimizar alguma parte desse processo. Então, coloquei aqui para vocês o que nós já comentamos na aula anterior também, e aqui dicas sobre o que você pode fazer no preparo dessas imagens para tratamento de tumor hepático. Colocar na anamnese, já realizou alguma cirurgia? É a primeira vez que realiza aquele exame? Qual é o objetivo do exame? E orientar aqui, principalmente, essa parte tem feito muita falta, para que a pessoa leve os exames gravados, e gravados, como o Homero comentou, em DICOM, não só como visualizador. Para finalizar, eu gostaria de parabenizá-los pela sua busca por conhecimento. Eu sou o Tiago Prudente, como eu mencionei, aqui está o meu contato, aqui embaixo.
Sinta-se à vontade para enviar uma mensagem e me deixe saber se eu consigo te ajudar em algo. Aqui tem o QR Code. Se você quiser acessar, aponte a sua câmera, deixe o seu joinha. Mentira. É só acessar, me segue lá no LinkedIn, que às vezes eu posto alguns trabalhos, a gente vai conversando e aprendendo juntos, ok?